Hoje estamos aqui, o nosso entrevistado de hoje é o Frei Arlindo Itacílio Batistel, ele que é um pesquisador, historiador, escritor e frei capuchinho. É um prazer, uma alegria poder estar fazendo esse trabalho. Eu te confesso que a gente fica também assim um pouco nervoso, apreensivo, diante de alguém que se dedica tanto, que conhece tanto a nossa história, da nossa cultura italiana. Então, se de repente tiver uma pergunta para ti que não for bem certa, você vai me corrigir, porque para mim teria que ter um profundo estudo para ter capacidade de falar contigo. É um prazer estar aqui. Me fala um pouco sobre o Frei Arlindo Itacílio Batistel. Minha saudação, então. Mas não se assuste, não. Isso aqui é meu hobby, é brincadeira, não é tão profundo assim como você disse. Tá? Eu nasci em Capela Nossa Senhora da Saúde, linha Sexta, Nova Prata, em 1953. Então, o meu pai é o Domingos Batistel, que é patrono do Museu Municipal Domingos Batistel de Nova Prata, e a minha mãe é Ângela Maria Dallagnol Batistel. Então, todo esse conhecimento aqui, digamos, isso que nós escrevemos, em parte eu adquiri do pai e da mãe. Aí, quando eu cresci um pouco mais, então eu fui pesquisar e entrevistar pessoas mais idosas que contaram histórias mais originais do que o pai e a mãe. Mas a fonte de inspiração foram eles, porque nós fazíamos o filó, jantávamos, rezávamos o terço e depois a gente fazia trança ou então dobrávamos palhas para ganhar um dinheirinho extra. E enquanto nós fazíamos trança e palhas, então o pai contava histórias que ele ouvia do pai dele lá da Itália, ou então dos acontecimentos que aconteceu com ele quando era jovem, quando era criança e a evolução toda. E a mãe então contava mais as histórias das mulheres, cozinhas, coisas assim que aconteciam na roça, né? Só para a gente dar uma pequena explicação, a gente vai fazer essa entrevista em português, né? O Frei fala o italiano fluentemente, para dar oportunidade de todo mundo conseguir entender a importância desse trabalho que estamos aqui. Então é por isso que nós vamos falar hoje, aqui no programa Buona Gente, em português. E eu estou observando que aqui existem diversos livros. Foram todos escritos por você? Quantos livros você já escreveu? Meus mesmo são Polenta e Liberdade. Polenta e Liberdade, que a primeira edição é esta, e a segunda edição é esta aqui, ó. Segunda edição. Mas Retratos da Colônia, primeira edição, e Retratos da Colônia, segunda edição. Então, tem mais esse aqui, que é Colônia, Religião e Costumes. Esses, então, são meus. E o que motivou mesmo a você fazer esses trabalhos? Sabemos que é uma grande dificuldade as pessoas terem essa iniciativa, esse incentivo de escrever livros, registrar nossa história. O que motivou a você chegar nesse ponto de se dedicar tanto a isso? É que assim, ó, eu percebi que as coisas estavam mudando. Eu, quando era criança, ajudei o pai a cortar mato, a fazer tabuinhas, trabalhar com enxada, lavrar com os bois e assim por diante. Então, na medida que a gente foi evoluindo, que foi crescendo, eu vi que as ferramentas que se utilizavam na roça já não eram as mesmas. A mentalidade das pessoas que estavam na capela também mudaram. E toda aquela vida sofrida de trabalho, de organização, de famílias grandes, nós somos em 17 irmãos, né? Estava tudo desaparecendo. E eu achava uma injustiça deixar-se perder todo esse trabalho, esse sofrimento, essa cultura dos primeiros imigrantes italianos, que, a bem da verdade, viveram uma sociedade fraterna, onde todos se ajudavam, onde acreditavam em Deus, onde os filhos eram bem educados, trabalhadores, honestos, corretos. Então, eu queria preservar essa cultura, mostrar para as gerações futuras que os imigrantes italianos trabalharam muito, sofreram para derrubar o mato, para fazer as primeiras plantações, as primeiras casas e assim por diante.
mas também viver uma vida bonita, alegre e fraterna, coisa que hoje em dia já não tem mais. Estava observando Polenta e Liberdade. Sempre que eu falo, eu conheço esse livro, é meu tio que escreve esse livro, há uma curiosidade em saber por que Polenta e Liberdade. Explica para nós por que esse título, o que te incentivou, o que motivou a fazer um livro com esse nome, Polenta e Liberdade. Porque assim, deveria ser Polenta, Terra e Liberdade. Mas daí fica um título meio Polenta, Terra e Liberdade. Então é Polenta e Liberdade. Porque a principal alimentação dos imigrantes italianos era polenta. E então era polenta de chicória, polenta de tomate, polenta não sei o quê, mas no fundo, o que alimentava eles era a polenta. E lá na Itália também, a base da alimentação no norte da Itália, quando eles vieram aqui para cá, também era a polenta. E era praticamente só a polenta. E tanto é verdade, eles eram tão pobres que às vezes não tinham sal para colocar na polenta. Então pegavam a pelagra, é uma doença degenerativa, e se não for curada, ela faz com que a pessoa morra. Qual é o remédio? Comer sal ou tomar vinho junto com a polenta. Mas nem isso eles podiam, né? Tá, outra coisa, então, eles queriam liberdade porque os do norte da Itália viviam numa pobreza muito grande, porque o terreno era inóspito. E eles viviam 6 meses dentro das estrebarias por causa da neve e do frio, junto com as vacas. Então, os 6 meses que tinham que trabalhar feito uns doidos para conseguir alimento para o inverno todo, que eles deviam ficar fechados dentro de casa. Então, a alimentação era a polenta. E então, quando casasse algum filho, eles não tinham terra para ir morar. Então, tinham que construir um puxado perto da casa e morar lá dentro. Ou esperar que o nono e a nona morressem para depois ocuparem o quarto. E então, eles queriam terra, comida, terra e liberdade. Porque tendo terra, eles tinham liberdade. Já na Baixa Itália, eram os meeiros. Então, eles levavam uma vida pior. A Baixa Itália, o terreno era bom, produzia muito. Mas é que eram terrenos de donos. E esses donos tinham meeiros. Então, esses meeiros trabalhavam à meia. Metade era do patrão, metade era deles. E então, quando chegava no fim do ano, que faziam a reza de Conti, como você dizia, né? Então, metade já deviam para o patrão. Outras coisas, quando eles compravam remédios, roupas, comidas, assim por diante, pediam emprestado dinheiro para o patrão. De tal forma que quando chegava no fim do ano, no acerto de contas, então metade era do patrão, metade já deviam para o patrão, e eles começavam o 1º de janeiro já com dívidas. Então, eles queriam muito que tivessem comida, terra própria, e tendo terra própria, eles tinham liberdade. Daí porque polenta e liberdade. Interessante. E já que você pesquisou, como é que foi assim a maior motivação deles terem saído da Itália? Como é que foi a viagem? A gente ouve assim falar muito que foi dificuldade, mas você é um conhecedor. Como é que foi a viagem e a principal motivação deles saírem da Itália? A principal motivação deles é a fome. Eles passavam fome, passavam necessidade. Outra coisa era o serviço militar. A Itália estava sempre em guerra, então muitos jovens, muitas famílias saíam de lá, vinham para a América para fugir do serviço militar. Mas a base mesmo é a fome. E a dificuldade que eles tiveram, né, de vir para cá. Estavam assim, como se diz assim, atônitos. Por quê? Porque eles não conheciam a América, não sabiam o que acontecia aqui. Tinha algumas notícias de outros que tinham vindo, mandado cartas para lá, mas daí eles sabiam que aqui tinha cobras, tinha onça, tinha índios perigosos e assim por diante. Então, se ficavam lá, eles passavam fome, tinham que ir na guerra, e não tinham futuro nenhum, não tinha esperança nenhuma. Então, a América foi uma porta de esperança, foi uma aposta, foi uma loteria. E os que vieram e não morreram pelo caminho, se acertaram, se deram bem, né? E ferramenta e coisa? Como é? Então, assim, primeiro, daí eles vendiam as pequenas coisas que tinham lá, alguns objetos, alguma vaca, alguma coisinha, vendiam para os familiares para pegar um dinheirinho. Mas o que é que acontecia? Quando chegavam em Gênova, tinha uma porção de saltimbancos, que eles os enganavam de todos os jeitos. Vendiam coisas muito caras para eles, etc. Mas o
O maior golpe que davam era assim, chegavam assim, escuta, tu tem dinheiro americano? Não? Mas então, tu tem que trocar o dinheiro italiano por americano. Tu chega lá, eles não aceitam dinheiro italiano. E então eles iam nos bancos e os bancos trocavam errado, né? Ou então eles diziam, olha, eu mesmo, me dá o dinheiro aqui que eu vou trocar lá no banco. E eles, ingênuos, acreditavam, né? E depois aí tiravam. Outra coisa, tinha os propagandistas, né? E então eles recrutavam, por exemplo, 20, 30 agricultores para vir para a América. E davam um boné para eles. E quando chegavam em Gênova, eles diziam, olha, o navio vai partir, por exemplo, o dia 10. Chegavam em Gênova, o navio partia dia 30. Então eles ficavam esse tempo ali nos hotéis, e os hotéis cobravam muito dinheiro. De tal forma que quando eles saíam lá de Gênova, praticamente não tinha mais dinheiro. E outra questão então, quem, digamos que tivesse um pouco a mais de dinheiro e pudesse comprar passagem, então eles podiam ir para a Argentina, Estados Unidos, que daí eles pagavam a passagem, iam de navio a vapor, então passavam bem. Mas os mais pobres iam com o navio brasileiro que era pago pelo governo, então era um navio à vela. E eles ganhavam por pessoa. Então num navio que coubesse 600 pessoas, eles colocavam 800, 900, né? E depois então não tinham luz elétrica, lembra, né? Não tinham geladeira, freezer. Aí eles levavam alguns animais para abater pelo caminho. E esses animais transmitiam doenças. Então às vezes saíam lá em 700, 800, chegavam aqui no Brasil, 200, 300, morriam pelo caminho. Isso era um drama horrível mesmo. Agora, aqui no livro Polenta e Liberdade tem tudo detalhado, espetacular. E então, o que acontecia dentro do navio, que comida, se acontecesse uma peste, o que acontecia, tudo isso tem aqui detalhadamente porque eu pesquisei nos jornais que foram escritos na época e que falavam dessas viagens e de cartas de italianos que chegaram aqui no Brasil e mandaram para a Itália. Daí eu lendo essas coisas consegui reconstruir então a vida como era lá no norte da Itália, como foi a viagem aqui até o Brasil e depois quando chegava aqui no Brasil então, os que iam para as fazendas de café e os que iam para o Rio Grande do Sul, que são duas histórias totalmente diferentes. Então, eu tenho ali uma história daqueles que foram trabalhar no Café de São Paulo, que eu acho que é original e temos poucas informações sobre isso. E eu tenho detalhes porque um dos avós, o Bio, né, foi para São Paulo. Ele viveu lá, daí contou para o Valentim, para os meus tios, né, e eles repassaram para mim. E os que vieram aqui, então, no Rio Grande do Sul, eles foram até os barracões, dos barracões até o mato, e daí eu tinha que se virar. Você já está na segunda edição. Na segunda edição. Isso aí. Se alguém quisesse adquirir esse livro, como é que ele conseguiria ter o livro em casa, Polenta e Liberdade? Porque eu sei que existem muitas pessoas, graças a Deus, que têm interesse em conhecer essa história, interesse em manter viva a nossa cultura, interesse que não se perca tudo isso que foi feito. Porque eu acho que um povo, ele tem que lutar pela sua história, pela sua raiz, né? Como é que ele faz para adquirir? É possível ainda? Como é que ele faz para adquirir o livro Polenta e Liberdade? Se for comigo, então é um pouco mais barato porque eu vendo diretamente. Já das livrarias, então é um pouco mais caro porque eles têm que ter um lucro e tem que manter os livros e tudo, né? Então, em Porto Alegre é Érico Veríssimo, a livraria Érico Veríssimo e a Este Edições. É só ir no blog ali no Google que a gente encontra. Agora, qual é a diferença do primeiro para com o segundo? Exatamente, eu ia perguntar isso aí. Aqui, ó. Aqui eu coloquei 105 fotos, né? Então, assim, ó, quando a gente, por exemplo, aqui, ó, quando eu falo da erva mate, ó, e quando falo das casinhas cobertas de tabuinha, tem ilustração, né? Isso tem a aqui, foto por incrível aí que pareça, é uma cozinha. Realmente é uma cozinha. E a menina ela está com o pilão da erva mate na frente. Então, assim, ó, como os jovens de hoje não conhecem o pilão, não conhecem a maneira de fazer erva mate, não viram mulas encilhadas, cargueiros, etc. Então, quando eu falo desse assunto, coloco a foto, de tal forma que os antigos vão lembrar, não precisa. E os novos, então, olhando a foto, eles têm uma imagem bem feitinha na cabeça. E o que dizer assim dessa terceira, quarta geração dos imigrantes italianos? O que você pode nos contar?
Qual é a expectativa? É uma coisa muito engraçada, que os nossos italianos queriam terra porque queriam terra. E arriscaram a vida para conseguir uma colônia, um pedaço de terra. Aí já a primeira geração viveu com essa terra. Já a segunda e a terceira geração foram estudar na cidade e não valorizam mais a terra, de tal forma que lá onde a gente vivia, que tinha pareirais, pomar, milho, trigo, feijão, que a gente colhia tudo isso, agora só tem capoeira e mato. Então a pessoa deixa a terra, que é um valor imenso, um dom espetacular, para ir na cidade se empregar, ser empregado. Então no fundo, a terceira, quarta geração está cometendo a mesma besteira dos meeiros lá na Itália, quando eles poderiam ser donos da terra, livres, ter sua casa, seus animais, tudo, serem livres, vão trabalhar de empregado. Estamos aqui, uma entrevista com o Frei Arlindo Tecido Batistel. Voltamos em um minutinho. Aguardo. Retornamos então com essa entrevista fantástica com o Frei Arlindo Tecido Batistel sobre nossa imigração italiana, nossa história, nossas raízes, assuntos que com dificuldade a gente vai ouvir em outra situação, em outro momento, né? Sendo que ele é um pesquisador, historiador, se dedicou grande parte da sua vida nesse imenso trabalho. Olha a quantidade de livros que nós temos aqui. Nós queremos agora falar sobre um outro livro, que é esse livro aqui, Duas Itálias. Mas nós temos duas Itálias? Não. Não temos. Então, por que Duas Itálias? Qual a conotação desse título aqui? Esse título foi uma desventura do Frei Ruílio Costa. Porque o título que está aqui não tem nada a ver com o que tem dentro. Itália é uma só. Embora que no Rio Grande do Sul haja muitos costumes, muitos jeitos até a língua de falar, mas Rio Grande do Sul é Rio Grande do Sul e Itália é Itália. Motivo pelo qual nós não estamos vendendo esse livro. Mas qual é a origem? Vejam que quando eu escrevi Polenta e Liberdade, nós vendemos 2.000 livros, né? Então o pessoal lia essa história e não acreditava que fosse verdade. Então eles telefonavam para o Frei Ruílio, mas é verdade isso aí? Daí o Frei Ruílio dizia, sim, é verdade. Então, para dizer para o público que realmente era verdade, aqui estão escritas então as entrevistas que eu fiz na Itália e aqui no Brasil, para eu me basear para escrever Polenta e Liberdade. Uma espécie de documentário. O documentário. Só que há uma diferença. Polenta e Liberdade, eu peguei tópicos para reconstruir o modo de ser, de agir, o que eles pensavam, o que eles faziam, assim por diante. E aqui tem as entrevistas completas. Então é bem legal, porque aqui, por exemplo, tem um senhor que saiu da Itália, veio para o Brasil, mas bem nos primórdios, e ele não se deu bem aqui, e voltou para lá. Só que daí, quando ele voltou para lá, ele congelou a imagem aqui. E em 84, quando eu fui para lá, me encontrei com esse senhor, que já tinha quase 90 anos, né? E ele fazia perguntas assim que eu não era capaz de entender, né? E aí ele contou uma série de histórias, mas bem dos primórdios mesmo, que aqui nós perdemos. Mas daí no Polenta e Liberdade eu não botei esses detalhes, tudo porque não estava no meu foco. Então aqui na verdade são as entrevistas técnicas que eu fiz, a pesquisa que eu fiz para escrever o Polenta e Liberdade. E veja o seguinte também, quando o senhor Domingos Batistel contava as histórias para nós lá em casa, ele dizia assim, por exemplo, vocês vivem na fartura, que nós só comia polenta e radite. Mas lá na Itália que passavam fome, eles pegavam os coptão, que era um peixe, né? Amarravam no teto e todo mundo encostava a polenta ali, comia a polenta e o peixe ficava. Eu digo, pai, isso é mentira, pai, isso é mentira. Mas eu não dizia, né? Tinha respeito.
Só que quando eu fui na Itália, uma das primeiras perguntas que eu fiz lá para os meus parentes, para o Pedro Battistello, que ele me deu um monte de informações sobre a vida de lá, né, da Itália, né? E eu perguntei, escuta, mas é verdade que antigamente, como era muita fome, eles pegavam peixe, amarravam num barbante, cozido o peixe, claro, né? E depois o pessoal só encostava a polenta e comia para sentir aquele gosto, aquele sabor. Diz, não, nós os Battistello não faziam isso, mas os Dallagnol sim. Tá, aí depois eu fui lá nos Dallagnol e fiz a mesma pergunta. É verdade que antigamente colocavam peixe amarrado no teto com barbante e o pessoal encostava a polenta? Ah, os Battistello faziam isso, mas os Dallagnol não. No fundo, eram todos que faziam isso. Tá? Como havia 15, 20, 23, 25 pessoas na família, então eles não podiam pegar um peixe e dar um pedacinho a cada um. Daí todo mundo ia, né? Então. Eu estou percebendo aqui também que tem aqui, nessa foto das Itálias, uma casa coberta de neve. Sim. Como é que eles faziam nessa dificuldade, que tinham a dificuldade até para matar a própria fome? Como é que eles faziam isso no inverno? Como é que sobreviviam no inverno, nessa extrema dificuldade? Tá, aqui é fantástico, porque aqui está toda a produção de milho da família Battistello da Itália. Então eles produziam muito pouco. Quando os nossos daqui mandavam para lá uma carta dizendo que tinham colhido 20, 30 sacos de milho, eles ficavam escandalizados, não acreditavam, acho que era mentira. Então, ó, por que eles colocam o milho aqui? Porque ele fica fora no frio, daí não tem caruncho, não tem rato, ninguém pega o milho aqui. Daí, aos pouquinhos eles pegavam, debulhavam com a mão e depois iam no moinho moer, né? Então, eles tinham que acumular a comida para todo o inverno. Porque isso aqui duravam 6 meses? 6 meses. 6 meses. E daí, quando a pessoa não tinha mais nada mesmo, ia pedir pro vizinho, por caridade, uma tigela de farinha. E ninguém se negava a isso. Porque podia ser que aquele que tinha para dar para o outro, um dia eles ficassem sem. Então, a miséria que eles tinham lá, realmente nós hoje não temos condições de imaginar. E esse livro, então, não está no comércio? Não é possível mais adquirir Duas Itálias? Não, ou a pessoa consegue ainda... Não, pode. Esse tem de montão que a gente não vendeu nada, porque quem se interessa de Duas Itálias? Não tem nada a ver com as pesquisas que tem aqui dentro. Quer dizer, o Frei João deu um título errado. Daí o porquê que é importante colocar um título bom e correto num livro, certo? Mas quem quer pesquisar sobre a imigração muito italiana... importante, porque assim, aqui está, como eu falei, um documentário registrando realmente fatos que aconteceram. Porque a gente sabe que muitas pesquisas, muitas histórias são romanceadas para fazer com que as pessoas tenham uma certa curiosidade em continuar a leitura, né? Mas pelo que eu estou ouvindo, a sua explicação na nossa entrevista, isso aqui é fato. Sim. Não é romance. Isso. É fato. Tem algum livro que você está meio romanceado ou assim você trabalha em cima de fatos mesmo? Aí que está. Polenta e Liberdade, o que é? É realmente romanceado a partir daqui, certo? Então, as histórias que estão aqui são as mesmas que estão aqui, só colocadas de uma forma diferente. Ótimo. Aqui é mais técnico. Isso então. aí é técnico. E depois tem muitos assuntos aqui que não interessam, né? Sim. Falar sobre a guerra, sobre essas coisas, não me interessava. Então, eu peguei aqui o que interessava para nós, tirei, né? E botei aqui. Então, aqui tem a história, assim, mais palatável, mais gostosa de ler e tudo, mas é tudo baseado em história. E qual? Nona Anca, qual? Sim. Aqui, ó. O que ela está fazendo aqui? Isso aqui é... Como é que se chamava isso aqui? É a lareira. Lareira. Ou fogolaro, né? Então aqui... Tinha o fogão e mais aqui, isso? Não, senhor. O fogão veio em 48. Isso. Em 48. Então a mãe aqui disse que a maior invenção que fizeram não foi o carro e nem o trator. A maior invenção que fizeram foi o fogão. Por quê? Porque observe aqui, ó. Vira aqui, ó. Olha aqui, né? Ela tem que mexer aqui. Aqui, no caso, está fazendo sabão. Mas aqui eles faziam polenta, cozinhavam tudo aqui. Então, o fogo aqui queimava as mãos, certo? Sim, e a fumaça ia nos olhos. Sim. E a casa tinha que ter fresta para sair a fumaça. Tá certo. Entrava o frio pelas frestas. Claro, também. E outra, não podia cozinhar 2, 3 tipos de comida porque tinha uma corrente só. Então, o fogão, o que tinha daí? Eles podiam botar várias panelas,
não queimavam as mãos, não tinha fumaça, podiam botar no chão madeira que não tinha problema de queimar. Então diz que a invenção mesmo foi o fogão e não, tá certo. não os carros. Para ela, pelo menos, que trabalhava o dia inteiro ali. Outra coisa que me chama a atenção, por que a gente percebe, claro, aqui era o paiol, né? Sim. Mas a gente percebe que ao fundo aqui, eu vi isso em muitas fotos, que são duas casas, sempre duas casas. Tem aqui os quartos, aqui a cozinha. Por que usavam isso? Qual que era a finalidade? Porque deve ter... Eles vieram para cá num grande sofrimento, isso todo mundo sabe, né? Sim. Foi numa luta, numa tentativa de melhorar de vida. Mas eles não eram muito burros assim, né? Não eram... Não. Eram pessoas... Então por que faziam duas? Por que não faziam uma casa só? Por que duas casas? Exatamente por isso que a cozinha faziam separada a casa de dormir, porque como faziam fogo constantemente, podia incendiar a cozinha. Incendiava a cozinha, tudo bem. Agora, na casa de dormir, daí, tinha o dinheiro, os documentos, alimentação, tudo era na outra casa. Então, se desse o problema de queimar a cozinha, que tinha sempre fogo... Não perdia tudo? Não perdia tudo. Esse é o motivo. Perante toda essa dificuldade, tinham que sobreviver da maneira que eles conseguiam. Não era luxo, não era necessidade, né? E como é que eles conseguiam... nós sabemos que a maioria, né, sobreviveram, passaram por dificuldade, mas eles sobreviveram. Como é que eles se defendiam das dificuldades, das doenças? Como é que eles conseguiram fazer tudo isso nessa imensa dificuldade que eles tiveram, nossos italianos? Aí no meio do mato era no osso do peito. Se levava uma picada de cobra, dependendo da cobra, moria. E depende se a cobra era menos venenosa, eles passavam sofrimento e sobreviviam, mas a maioria moria mesmo, né? Picada de aranha, daí era o contrário, daí as pessoas não chegavam a morrer, mas sofria muito. Mas digamos um corte, com machado, com facão, né? Que trabalhava derrubar mato, era fácil. Sim. Não tinha jeito. A única coisa que era colocar um pano ao redor e pronto. Proteger do jeito que dava. E com o tempo, eles foram conhecendo a flora aqui. E aí começaram a usar muito chás. Aqui temos um livro. E então, esse livro aqui é do A Cura pelo Chá. A Cura pelo Chá. Do Sigundino Schmidt, que é aqui de André da Rocha, não é? Só que esse livro foi feito bem mais tarde. Mas, no entanto, as ervas que estão ali foram utilizadas desde os primórdios. Né? Por exemplo, e temos aqui as fotos também, ilustrações, né? Das ervas. Também como fazer o chá, também tem aqui. Que interessante. Daí, por exemplo, usavam o chá de camomila, losna, babosa e erva luísa, uma série de folhas de laranjeira, né? E depois, então, lá em Nova Prata, digamos, era mato, mas passando o Rio da Prata já é campo. Então o pessoal vinha aqui buscar ervas medicinais aqui, que são muitas, né? E daí utilizavam essas ervas para segurar. Claro que isso um tempo depois, né? Porque no começo não tinha. Eles foram trazidos de lá, os chás da Itália. Não. É nativo daqui. É nativo daqui. Aos pouquinhos foram... isso é uma coisa que eu não sabia. Eu sempre pensei que essa quantidade de chás, né, que meu pai e minha mãe sempre falavam, né, que era através do chá, não tinha muito recurso, mas eu pensei que sempre foram trazidos da Itália. Não. Na verdade, viu, os luso-brasileiros que moravam aqui, era Lagoa Vermelha, né, iam vender mulas lá, ou queijo. Eles daqui transmitiam para eles lá o conhecimento dos chás. Então, o italiano e o luso-brasileiro, que alguns moravam inclusive no mato ali, logo que chegaram aqui eles se davam bem, eram amigos. Então os italianos ajudavam o luso-brasileiro e o luso-brasileiro transmitia o seu conhecimento para o italiano. E aí depois, quando veio a Revolução, aí que deu a separação. E também o racismo, né? Porque daí os pretos falavam o português, os italianos não, e muitas vezes os pretos oprimiram os italianos e os italianos começaram a ter raiva deles. Mas no início não. Antes da Revolução, eles se davam bem. Então, esse trabalho de chás, de como cortar árvore, de como rachar, de fazer tabuinha, eles aprenderam com os luso-brasileiros. E inclusive lá no barracão de Veranópolis, Garibaldi, eles mandavam um luso-brasileiro para ensinar como cortar árvore. Porque se a pessoa não corta corretamente a árvore, você mata, né? Sim.
E como depois, então, rachar, fazer tabuinhas, etc. Então, os primeiros que vieram foram ensinados pelos luso-brasileiros. O que é fazer tabuinha? Por que se usa isso? Porque chegava lá no meio do mato, não tinha telha, vai cozinhar o barro aonde? Então, o que eles cortavam torros de pinheiro, porque o pinheiro racha bem tudo, depois iam rachando em partes. Escândalo, Laura. Escândalo. Escândalo. E daí faziam as tabuinhas para cobrir as casas que nós estamos vendo aqui, por exemplo, né? Essa aqui está coberta com tabuinhas e a outra já com telhas, né? Só que quem ensinou para eles foram os lusos. Depois os primeiros italianos já iam ensinando para os outros italianos que iam chegando da Itália. E a maneira de segurar as tabuinhas? Tinha prego ou não? Não, eles tinham ferramentas próprias para isso. E a maioria eram engenhocas. Porque tinha vento? Tinha uma série? Não é só... não, tá. Não é só espalhar em cima. Qual é a técnica? Isso eu sempre tive essa curiosidade. Como é que eles prendiam aquelas tabuinhas nas casas que o vento não levava embora? Tá. Então vamos supor que isso aqui seja uma tabuinha, né? Certo? No início não tinha prego. O que eles faziam? Com uma verruma à mão. Faziam 4 furinhos, colocavam uma ripa embaixo e botavam tarugos de madeira. Então as tabuinhas ficavam tarugadas. Mas o que acontece? O sol desidrata os tarugos. Então quando vinha o vento levava embora, né? De uma hora para outra ficavam descobertas. Quando chovia não tinha problema, porque daí os tarugos prendiam bem, né? Sim. Ali depois dos 3, 4 anos que estavam aqui, daí os tropeiros traziam pregos. Aí pregavam as tabuinhas, né? Aí ficou tudo mais fácil. Não tinha problema mais. Tudo mais tranquilo. E o chá a mesma coisa, né? Eles daqui levavam as mudas para lá, depois os colonos iam distribuindo um para o outro, né? Então, alguns chás são caseiros e tal, mas outros do campo, então era feito assim. Muito bem. E você é um frei. Como é que foi, assim, a questão da religião, da catequese nessa época? Como é que funcionava? Assim, eles se estabeleciam no mato. Primeira coisa que faziam era fazer um capitel. E aí depois, todos os domingos, eles se reuniam aí para rezar. Sempre alguém trazia ou uma imagem ou uma estampa de santo lá da Itália e rezavam então ali. E tinha sempre alguém que sabia ler um pouco e que puxava as orações e puxava o terço. Mas além do terço, eles tinham trazido alguns livrinhos aí da Itália, eles faziam uma espécie de culto, rezavam a missa, mas pulavam a consagração. Sim, certo? Claro. E quando morria alguém também, a pessoa fazia as orações em latim desses livrinhos que eles trouxeram, que eram raros, eram poucos. Porque não tinha padres aqui. E outra coisa, né? A maioria das orações eles sabiam de cor. Era só começar que eles sabiam. Os cantos também sabiam de cor. E os padres chegaram bem mais tarde. Mas só que o padre vinha lá uma vez por ano, ou cada 6 meses, coisa assim, né? E o resto, se morria alguém, fazia o enterro, e na hora da morte também, um leigo ia lá fazer as orações, encomendava a alma a São José, a Nossa Senhora, de Giuseppe Maria, recomendem a anima mia, diziam essa oração, faziam orações até que a pessoa falecia. Tá. E o catecismo, então, eram 120 perguntas e 120 respostas. Então, as mães sabiam desde a infância essas perguntas e respostas. E lá em casa, por exemplo, quando a mãe fazia a polenta, que mexia a polenta, né? As crianças sentavam ao redor no banco, e ela fazia as perguntas e a gente respondia. Quando a gente sabia de cor, aí o padre vinha, fazia as perguntas. Quem sabia a resposta fazia a primeira comunhão. E, às vezes, daí quando vinha o bispo, crismava todo mundo, desde os 15, 16 anos até 1 ano. Porque ele vinha a cada 2, 3 anos o bispo vinha, né? E então a catequese era assim, passada de pai e mãe para os filhos. Só mais tarde é que vieram os catequistas propriamente ditas, que daí ensinavam para todos. Mas no início, cada mãe e cada pai ensinava para os seus filhos. Que maravilha! Então, estamos aqui ouvindo essas histórias maravilhosas, fantásticas, importantíssimas para a nossa cultura italiana, com o escritor Frei Arlindo da Silva Batistão.